Quem sai da periferia da cidade em direção ao centro, seja para trabalhar, para ir ao médico, buscar os filhos na escola ou fazer compras, já tem uma desvantagem enorme de tempo em relação às pessoas que estão mais bem localizadas. Agora adivinha quem está em mais desvantagem de todos? Adivinhou quem respondeu? Que são as mulheres negras. Ou seja, o recorte étnico e de gênero pesa mais ainda. E é sobre essa triste realidade que a gente conversa agora com a Jéssica e a Mariana. Jéssica, o Instituto Polis fez esse recorte, então. Vocês pesquisaram e recortaram qual é o perfil da pessoa que mais sofre com a questão da falta de política pública em relação à mobilidade. É a mulher negra. Na verdade, acho que quando a gente vai analisar qualquer tipo de política pública, tem uma dificuldade de ter uma abordagem interseccional quando você formula um diagnóstico ou quando você vai implantar uma política pública. Então, no caso da mobilidade não é diferente. Quando a gente do Instituto Polis trabalha bastante com o território, porque é onde as desigualdades se expressam, é no espaço. Então, seja no espaço privado, seja no espaço público, o machismo, o racismo precisa de um jeito de se afirmar e de oprimir. A gente fez uma análise de uma pesquisa que foi feita pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano em 2017 e que chama Mobilidade das Mulheres. Basicamente, alguns pontos que a gente destacou é que as mulheres pobres com renda mensal de R$ 1.250 mais ou menos, são as pessoas que mais fazem viagens, intercalando os modais e mais caminham a pé. Parece um dado simples, mas na verdade isso diz muita coisa, porque quando você vai olhar quem são essas mulheres e onde moram, basicamente o jeito que elas estão se deslocando na cidade é uma extensão do papel que elas desempenham em casa. Porque não é que elas estão apenas indo para o trabalho ou indo para o ambiente de lazer. Significa que elas também, por exemplo, acompanhando o filho na escola ou acessando um equipamento de saúde. Então, muitas vezes, a mobilidade, o jeito que ela se organiza nos centros urbanos é um impeditivo para que você acesse equipamentos de saúde, equipamentos públicos de uma forma geral e para que você simplesmente desfrute da cidade, principalmente em relação ao custo. Essa análise que a gente faz é um pouco dividindo as motivações, né, das viagens que as mulheres fazem. Então, um pouco pensando nisso, não é só um deslocamento como você observa na viagem dos homens, que é trabalho-casa, é mais uma função de você conseguir organizar, gerenciar as outras tarefas que as mulheres acumulam. A gente analisa do custo também, porque é importante, quando você vai pensar numa política urbana, é importante você não analisar só as questões territoriais. Por exemplo, quando a gente fez essa pesquisa, se você parar para pensar, tem um dado da Secretaria da Presidência do Relatório Anual Socioeconômico de 2014, das mulheres, que fala que das mulheres que estão no mercado informal de trabalho, 48% são as mulheres negras. Então, significa que quase 50% das mulheres que estão no mercado informal, que são as negras, vão pagar do próprio bolso esse deslocamento para ir para o trabalho, seja se ela é diarista ou não. Sim. Então, sobre como e sobre quem recai um aumento tarifário. Não é só quando a gente vai pensar onde mora as pessoas, não é só sobre o ordenamento urbano. Também tem um outro dado sobre as mulheres, sobre as chefes de família. Quem são das mulheres, das pessoas que são chefes de família, sozinha, mãe solo, que criam os filhos, mais de 50% são mulheres negras. O que significa que quando tem um aumento de tarifa, só uma pessoa e só a mulher é assalariada dentro de casa e que vai ter que arcar com o filho na escola ou indo para a faculdade, uma coisa assim. Então, é uma coisa que a gente pensa que não é só um acesso à cidade, mas a cidade também é um meio, o território é um meio de que... acesso à própria vida. Sim, e a gente tem que começar a pensar que a gente sabe que tem um projeto de periferização que começou no campo habitacional das mulheres negras no Brasil, mas que ele se mantém de muitas formas. E a mobilidade urbana e o jeito que ela se organiza hoje no Brasil
é uma das formas que a gente mantém isso, porque se a gente tem tantos dados, ou se a gente está começando a produzir, é importante a gente conseguir organizar diagnósticos e ter dados que nos dessem informações para que a gente formule políticas públicas que não façam a manutenção dessa periferização. Agora, eu queria colocar a Mariana nessa conversa. Eu acho que, com relação às mulheres negras, a isso tudo que ela acabou de falar, a gente não pode nem pensar em meritocracia, né? Quer dizer, essa mulher não parte de nenhum ponto próximo de outras pessoas. Ela está lá no fundo do poço, né? Nossa, esse termo meritocracia, eu acredito que ele deveria ser banido e estudar, ou então apresentado de forma: oi, gente, esse aqui não vamos usar, esse conceito está extremamente ultrapassado. Porque, é como a Jéssica estava falando, a produção desses dados, ela não altera. Eu tive acesso a essa parte dessa pesquisa que o Polis fez, e ela não altera a modificação. E conforme você também, e diante dessa mudança mundial até, né, não só do Brasil, essa guinada direita mundial, isso começa a afetar, primeiramente, né, as mulheres pretas, das classes mais baixas, que já são secularmente afetadas. E você nota, conforme você vai tendo uma escala de classe social, né, você vai aumentando, você também já está notando essas alterações dentro dessas escalas mais burguesas, né, com uma renda maior. Uhum. Então, aí você registra coisa como eliminação de alguma mão de obra que você contrata, você passa a acumular, enquanto mulher, aquela função, porque você não tem mais como delegar, seja uma assistente, por exemplo, uma assistente de vocês aqui, que já teve que sair fora, porque não tem como fazer a manutenção desse trabalho. Então, aí ela perde o emprego, ela deixa de gerar renda, a pessoa que também cuida, por exemplo, pode cuidar dos filhos dela, vai deixando de gerar, e nisso a gente vai caindo num buraco sem... um efeito cascata. Um efeito cascata. E também, da forma de criação de pensamento, a gente também tem deixado muito de lado o pensamento em como superar essas situações de forma orgânica, local e acessível ali naquela microcomunidade mesmo, né? Mas como o racismo é estrutural, é muito difícil. É difícil pensar nisso. Às vezes eu já estou tão assim cansada de falar sobre racismo estrutural que eu penso que às vezes é só ir vivendo, e se eu conseguir fazer ao meu redor, aquilo pode ser que se avance, né? Sim. Mas isso é só uma ilusão, porque eu vou transformar o meu lado bom, enquanto nós temos aí os índices de miséria aumentando de forma muito rápida novamente. Sim. E a primeira parcela que sofre são as mulheres pretas. E daí a Jéssica estava colocando, né, esse desenvolvimento de políticas públicas, né? Está se pensando, está se discutindo política pública para atender ou para amenizar esses problemas que temos enquanto sociedade em relação à mulher negra? Você vê alguma movimentação na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, no país? Eu vejo que existe resistência, sempre existiu. Sim. E eu acho que as resistências estão cada vez mais organizadas. Mas eu acho que o momento é bem difícil, sim, principalmente para quem formula política pública. Eu acho que a gente está numa crise, é difícil a gente falar em crise institucional, porque, na verdade, para as mulheres negras, a gente sempre... sempre foi o grupo vulnerável. Então, assim, não é novidade. Isso que está abalando, assim, todo mundo é uma realidade histórica das mulheres negras. Mas eu acho que existe um avanço, eu observo que existe um avanço na abordagem, mas, como a Mari estava falando, não se converte em política pública. Sim. Porque esses dados sobre gênero e raça ainda são muito raros em muitas pesquisas. Conseguir detalhar quais são as mulheres, de que mulheres nós estamos falando, e mesmo entre as mulheres negras, não é um bloco, né? As mulheres negras. As mulheres negras têm muita diversidade entre elas. Então,
existe um reconhecimento da importância, mas eu acho que a gente está muito longe do que merece para acessar e não muito longe para ter nada mais, é muito longe para acessar direitos. Sim. Assim, e agora parece que política pública virou um palavrão, né? Sim, eu acho que sempre foi. Você está fazendo uma ofensa. Eu acho que a política, a partir do momento, nos últimos anos de governo, quando uma parcela da população ela tem acesso ao conhecimento, a uma educação um pouco já melhor, o acesso à faculdade, essas coisas, você já vê que a produção do conhecimento, na verdade, ela está aí. Entendeu? Ela está aí, as teses estão aí, os movimentos estão aí há muito, muito tempo, 2 vezes minha idade, sabe? Assim, há muito tempo mesmo. E ela enfrenta uma barreira, na verdade, na hora de transformar esse conhecimento em algo aplicável. Sim. Né? Tem uma economista preta, a Gabi Mendes, do No Front. Ela está estudando, por exemplo, na inclusão do trabalho doméstico no PIB nacional. Por que não? Sabe? Então, são as ideias inovadoras e que podem refletir isso de maneira de fato efetiva, elas já existem. Mas a branquitude institucional e estrutural, ela barra esse conhecimento. Sim. Então, projetos de leis, emendas constitucionais... É só você ver o perfil do Congresso Nacional. Exatamente. A gente Somos teve... subrepresentados lá, né? A gente está aqui com esses músicos no estúdio que começaram no Projeto Guri e tem um mês que foi ameaçado, né? Então, assim, é tudo eliminando para o conhecimento ficar perdido, para você ser bem mais fácil a manutenção dessa manipulação mesmo, de você não ter você não ter como contestar. Claro. Se você não conhece, você não sabe o que está errado, o que está certo. Pois é.